Suécia alerta para um conflito entre a Rússia e a OTAN que acontecerá em um futuro relativamente próximo. E eles colocam aqui mais a matéria. Moscou rejeitou as especulações de que planeja atacar o bloco, caraca, classificando-as como não apenas um absurdo, mas também como uma provocação e desinformação. Essa daqui é uma matéria da Russian Today. Eu aqui, para quem não me conhece, sou o professor Gessé Santiago, onde buscamos analisar tudo o que acontece no Brasil e no mundo, porém sem políticos e sem ideologias de estimação. E nesse momento estou cuidando do meu filho aqui que está reclamando de alguma coisa. Vamos ver aqui o que aconteceu, que ele começou a reclamar. Ele estava bonzinho até aqui agora há pouco. E vamos aí ver o que eles dizem sobre tudo isso. Então, aqui, ó, vem colocando justamente a bandeirinha da Suécia, um soldado aqui, e a matéria da Russia Today, que é uma mídia russa, diz o seguinte: um conflito entre a Rússia e a OTAN poderia eclodir em um futuro relativamente próximo, é o que afirma o Comitê de Defesa da Suécia, e obviamente que a Rússia disse que não, tal, que não pretende atacar a ninguém, que classifica tudo isso como invenções absurdas e tudo mais. A OTAN, que é justamente este bloco entre vários países ali de uma defesa comum, que começou lá depois da Segunda Guerra Mundial para se defender contra a União Soviética. Hoje tem 32 países, como podemos ver aqui. Os mais recentes a entrar foram a Finlândia. Cadê a Finlândia? Vamos. Ué, aqui é a Finlândia. Achei a Finlândia. E justamente a Suécia, que foi o último país a entrar nesse bloco. Se a gente coloca um mapa ali da Europa, da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, como vemos aqui, são os países em sua maioria banhados pelo Atlântico Norte. Então, nós temos aqui esses países que, apesar de ter terminado a União Soviética, continuaram juntos e agora vem tendo uma mais forte atuação desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. Ah, agora você está acordado, é ninguém. Então, o que que acontece? O medo é se a Rússia decide não ficar somente aqui, então, com a Ucrânia e decide vir aqui tomar os três países bálticos, Letônia, Estônia e Lituânia, depois tenta andar mais um pouco na Polônia, talvez pegar mais um pedaço da Finlândia e assim continuar expandindo o seu território. Esse é um dos medos. Ah, tem a Turquia também, que apesar de não ser um país, digamos assim, totalmente europeu, tem uma pequena parte na Europa, é também um país da OTAN. Cara, sabe o que eu tô vendo? O que me parece que está acontecendo? Isso me está parecendo o cenário pré-Primeira Guerra Mundial, onde a galera começa a se armar, e no caso, os europeus estão voltando a se armar. Uma porque eles estão com medo dos russos e outra porque existe uma enorme pressão do império, no caso do Trump sendo o líder desse império, para que os europeus investam 5% do seu PIB no setor militar. Então, devido a isso, o que acontece? A Europa está voltando a se armar e está começando a circular o medo de uma possível grande guerra aí no futuro, e devido a isso, está voltando-se essa corrida armamentista. De outro lado, a Rússia está desenvolvendo mais armas? O que passou, Mil? Que passou? De outro lado, a Rússia está desenvolvendo mais armas, justamente porque ela está em meio a uma guerra. Os iranianos também, os próprios estadunidenses que não saem de uma guerra estão se armando cada vez mais, na questão de os Estados Unidos passou de um gasto militar de 1 trilhão no primeiro ano desse segundo governo Trump, e passou de 1 trilhão
para 1,5, foi o que é o orçamento do segundo governo Trump, do que ele pretende gastar em armamentos. Ele cortou o gasto em um monte de coisa, mas nisso daí ele não quis cortar. Ah, vamos levantar você assim então aqui. Vamos ver se você gosta de ficar assim, ó. Aham. Você. Ah, é que tá quase na hora de mamar, é por causa disso. Então levantou os gastos em 1 trilhão. E aí o que que acontece é de que o mundo está voltando a se armar. Ah, o Japão, cara, veja bem, antes que eu até perco o fio da meada aqui, mas antes que eu esqueça. A Alemanha que foi, digamos, uma das causas da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, está se rearmando, está aumentando o seu exército. Outro que está fazendo isso, quem? Japão. Japão volta a possibilidade de ter armas atômicas. O Japão volta a possibilidade de se rearmar também e de ter a ideia de que não vai simplesmente ser um paizinho pacífico. Então, o mundo está voltando a ser armado. Amor, mas ainda falta ainda para dar o tempo para novo mamar. Faltam uns 30 minutos, não uns 20. Não sei se quiser dar adiantado. Então, isso aqui vem mostrando de que essa ideia da Suécia que publicou a mídia russa é justamente a ideia de que o mundo está entrando em uma era pré-Primeira Guerra Mundial, no qual conflitos futuros podem estar justamente sendo idealizados agora por esse rearme do mundo e por esse medo de um mundo de uma guerra que levou à Primeira Guerra, depois com consequência a Segunda Guerra, pode estar voltando com tudo. Pense aí, né? Drástica a situação. Cara, eu vou deixar aqui para vocês um mapa que eu gosto de sempre que todo mundo eh, possa ter um mapa, porque o mapa nos ajuda a compreender melhor cada local do mundo, onde fica cada país do mundo, e isso ajuda a gente a entender melhor quando se trata desses temas aí da política internacional, da geopolítica e tudo mais. Para quem não me conhece, eu sou aqui o professor Biessa Santiago, da Escola de Filosofia Política, uma escola na qual analisamos tudo o que acontece no Brasil e no mundo, porém sem políticos e sem ideologias de estimação. E além disso, gostaria também de ter aí nos comentários o que vocês pensam de cada uma dessas coisas que estamos falando, dessa ideia europeia de se rearmar e se isso é possível e o problema disso tudo, né? Porque se estamos falando de uma nova guerra mundial, estamos falando de ter possivelmente uma terceira guerra mundial, porque daí França tem armas nucleares, Inglaterra tem armas nucleares, Rússia tem armas nucleares. Então essa terceira guerra mundial não seria uma guerra convencional. E aí temos um grande problema. Veja sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo. Nos vemos lá.